Então, gente, ó, vocês dividem o meio da tela, né? Depois vocês dividem novamente o meio da tela aqui no meio. E nós vamos fazer uma linha aqui no meio desse espaço aqui, ó, nesse espaço aqui, ó. Pode ser assim também, divide em 3 a tela, ó, em 3, e pega uma parte e faz uma linha assim, que é a linha do horizonte. É um jeitinho de vocês conseguirem acompanhar, esse aqui é o meu objetivo. Tá, nós já temos aqui a linha do horizonte. A linha do horizonte é onde fica o pé das montanhas. Então nós vamos fazer aqui uma montanha, primeiro plano aqui maior, fazer um pouquinho, para não ficar redondinha, para dar uma ajeitadinha. Depois lá mais distante fazemos outra montanha, né? Menor um pouco, que pode até subir assim um pouquinho, varia, cuidado para não fazer montanha redondinha assim. E aí, mais lá no fundo, vamos fazer mais uma montanha, que é a montanha que está lá mesmo no horizonte, ó. Então nós já temos aqui as montanhas, ela fica no pé da montanha. Aí, essa montanha, ela vem, ela desce, né? E aqui é um plano, né? Um plano. Então nós vamos fazer aqui uma estradinha, acho que uma estradinha vai ser mais fácil, né? Eu quero fazer de tudo para ficar facinho. Essa estradinha ela vai passar por aqui, ó, ela vai passar por aqui e tal, vai vir aqui, vai... E ela vai fazer a curvinha, vai chegar até lá. Lá é fininho, porque tá lá longe. Depois ela vem enlarguecendo, ó. Ela vai fazer assim. Entenderam, gente? E aí, nós vamos fazer aqui um terreno meio inclinado aqui, ó. Um terreno meio inclinado. E esse terreno vai descer para baixo aqui, entendeu? Ele vai descer, como se fosse uma ladeira. E essa montanha aqui, daí ela vai vir para cá, né? Só que já não é uma montanha mais, ela vai ficar como se fosse um vale aqui. E aí, nesse vale, nós vamos fazer as árvores lá embaixo, ó. As árvores e tal, embaixo. E aqui, nesse lado aqui, nós vamos fazer aqui uma árvore maior, ó. Então vocês fazem assim, coxa, pincel, assim, para não ficar aquela coisinha muito certinha. E os galinhos, né? Não é galo, não, é galho. Os galhozinhos. Até vou... Deixa eu limpar aqui. Depois eu vou passar eu vou passar assim esse risco melhorzinho para vocês. Eu tô fazendo agora o risco, porque eu quero também dar umas dicas de risco, né, para vocês criar aí. Ó, aqui vai ficar a árvore. E essa árvore, ela vai ter massas de folhagem, ó. Aqui é uma massa, aqui é outra massa. Vou fazer várias massas assim, de folhas. Uma menorzinha aqui passando na frente da outra ali. Outra maiorzinha aqui e tal. Aí como é uma árvore frondosa, ela vai descer até aqui embaixo, aqui ó. Aqui também, ó, vai descer até aqui embaixo, ó. Então nós temos aqui já uma árvore, um terreno, é tudo simplificadinho. Terreno, a estradinha, que aqui já vai parecer um barranco, né? Essa árvore vai ficar beirinha do barranco. Aqui o barranco, ó. Até aqui parece barranco, depois já vira para lá, não parece mais. Então aqui, conforme vai aproximando, o barranco vai ficando maiorzinho. Quem quiser ir fazer até o desenho, assim, seguir a sequência aqui, e quem quiser o desenho pronto, espera um pouquinho que depois eu vou passar esse desenho limpo, bem certinho. Então nós temos aqui já uns arbustos, né, ó, na frente do mato. Depois a gente vai fazer mais arbustos, mas assim, vou parar de arriscar por aqui para não ficar tão complicado. E aqui, ó, como tem um espaço aqui, parece que está faltando, tá tudo para cá, então nós vamos fazer umas nuvens, né?
Deixa eu ver um jeito que fica simplesinho de vocês fazerem nuvem. Tá, vamos fazer daquelas nuvens de verão mesmo, que a gente faz sempre, né? Que a parte de baixo é mais retona, tá? Lá atrás tem mais nuvem, ó. Deixar ela mais comprida, né? Pra não ficar muito ajeitadinha. Aqui umas nuvens também. Aí nós temos já a base, né? Feita essa base, nós vamos fazer então o céu. Nós vamos começar pelo céu. Então, gente, é o seguinte, vocês vão pegar uma tinta, pode ser a tinta, essa base de água, o nome dessa tinta aqui é Azul Mar. Eu vou usar essa aqui que é um pouquinho diferente, mas pode ser o Azul Mar mesmo. Azul Mar. Azul Mar. Eu pus aqui, não sei se não viram, ó. A tinta Azul Mar. E aqui, essa daqui eu não sei que tinta que é, mas parece que é a mesma. Tá parecendo ser a mesma. Então vocês vão pegar essa cor aqui, que é a cor marfim. Deixa eu ajeitar aqui. Vou pôr aqui a aguinha aqui, ó, pra gente limpar o pincel. Isso aqui é o marfim, vocês vão pegar o marfim e colocar aqui. Aí no filme o marfim fica um pouquinho mais amarelado do que aqui na realidade. Você vai pegar esse marfim, você vai relar o pincel, opa, você vai relar aqui o pincel no mar, relar só. E vai fazer uma cor, um azul claro com esse marfim. Ó, um azul claro com esse marfim. Tá, fez aqui um azul claro com marfim. Agora vocês vão pegar aí tá querendo descer aqui, uma cor roxa, que pode ser até um pigmentozinho, mas no caso de se tiver a tinta, esse aqui é um roxo. Põe no ladinho ali. Como é só para dar um tomzinho, então eu vou usar o pigmento. Ó, um pouquinho roxinho. E eu acho que eu vou pôr mais ainda um pouquinho de marfim, porque eu quero começar do clarinho mesmo. Então é isso, gente, ó. Vamos fazer um azul clarinho, usando o marfim, o cor mar e um pouquinho de magenta. Então vamos fazer um azul bem clarinho. E esse azul vai ser o azul que a gente vai fazer lá atrás das montanhas, ó. Passa aqui também, porque a gente vai ter que fazer lá atrás das árvores algumas coisas, né? Ó, passa até aqui, mais ou menos, ó. Aí, vocês vão pegar, fazer o seguinte, vocês vão relar o pincel no azul e vão intensificar esse azul, mas também um pouquinho de magenta, para ficar um pouquinho meio roxo, um pouquinho só, gente, não é roxão aqui. Só porque eu falei, eu fiz o roxão aqui. Ó, sim. Aí vocês vão fazer isso daqui, ó. E vão fundir aqui, antes que seque a tinta, no caso que eu estou usando tinta aguada, né, tinta à base de água, antes que seque, vocês já fundem aqui, ó. Pra ficar assim, um degradê. E aqui também, ó, funde aqui. E à medida que vai subindo aqui pra cima, vocês vão escurecendo, né, pondo mais azul, um pouquinho mais de magenta, ó. Vai ficar um azulão, mas esse azulão, o objetivo é depois destacar as nuvens. Eu gosto de dar uma exageradinha no tom de azul, na intensidade,
porque depois fica bonito as nuvens, né? E vocês viram que eu já tinha aqui essa madeirinha aqui com fundo azul, com fundo meio azul já. Então vocês vão subindo, misturando aqui antes de secar, né? Ó. Uma dica aí para vocês, que quando vocês estão, quando a gente está começando a pintar assim, a gente tem dó de comprar uma tela e fazer ali, estragar, né, e tal. Então vocês fazem o que eu fiz aqui, ó. Usam uma chapinha de Eucatex, que dá para fazer certinho. Aqui vamos subir um pouquinho mais dessa... Ó, vamos envolver então um pouquinho mais para cima aqui, ó. Aqui também. Aí nós já temos aqui o céu, né? Agora deixa as nuvens para depois. Essa mesma cor que nós estamos usando aqui, agora só um pouquinho mais de magenta e o... É um azul clarinho ainda, mas só que agora a gente põe um pouquinho mais de magenta. E nós vamos fazer as nuvens lá, as nuvens não, as montanhas lá mais distante, só que ficou muito magenta. Então vamos pôr um pouquinho mais de azul. Ó. Isso daqui, ó. Não pode deixar tão magenta. Ó. E aqui, como essa montanha vai até lá, né? Então nós vamos fazer isso daqui. Feito isso, nós vamos fazer agora, usar um azul mais escurinho um pouquinho e um pouquinho magenta também. Ó. E vamos fazer essa montanha aqui que é mais próxima um pouquinho. Ó. Ela tem que ficar um pouquinho mais escura do que aquela montanha lá. Mas não pode ser tão escura também, porque depois tem a outra na frente que é ainda mais escura ainda. Ó. Isso daqui. Sobe isso aqui um pouquinho mais para o alto, né? Ó. E aí a gente vem fazendo aqui as montanhas. Aí você, o formato da montanha você pode variar. Eu, por exemplo, aqui achei muito coisadinho aqui, então eu vou dar uma variada aqui, ó, para me melhorar um pouquinho assim a harmonia, né? Ó, subir um pouquinho e tal. Aqui também vou subir um pouquinho, ó. Feito isso, a gente vai fazer agora a montanha ainda mais escura. Então vocês vão pegar um pouquinho mais ainda de azul. Ó. Continua com o magenta. Só que não pode ser tão escurão. Então a gente vai misturar um pouquinho com essa cor que já estava aqui, ó. Fazer uma cor mais escura do que aquela, porém mais clara do que essa que eu vou fazer aqui agora. Ó. E eu vou com essa... Opa, não é que não. Um pouquinho mais de azul, um pouquinho mais de magenta. Eu vou descer agora essa montanha aqui, né? Fazer aqui o... Ela vai ficar aqui, ó. Na frente dessa daqui. E aí... Aqui embaixo eu vou dar uma leve clareada. Ó, coloquei até um pouquinho de magenta. Ó, e vou fundir aqui com a montanha. Vou encontrar com essa cor aqui, mas cuidado para não levar essa cor aqui até aqui em cima. Tem que fundir aqui mesmo, ó. Eu vou trazer um pouquinho mais para baixo aqui o escuro, porque eu acho que exagerei, fui muito para cima. Ó, até aqui assim.
É o tipo de paisagem simplinho, né? Aí você vai pegar essa cor mais clara aqui, ó, magenta aqui, né? E vai trazer aqui fazer a luz nesse lado aqui. Aí a gente vai envolver um pouquinho aqui, ó. Fazer um volume dessa montanha aqui, ó. Bem levezinho, não faz bem muito exagerado ainda não. Ó, umas pinceladinhas assim. A tinta fica um pouco brilhando aí no filme porque está muito molhada, muito líquida. Logo ela vai secar e vai sumir isso. Feito isso, aqui também, vamos fazer um pouquinho aqui, ó, de volume, né? Passo o pincelzinho deitadinho assim, ó, pincel amarelo da Tigre, pode ser qualquer pincel, desde que seja firme, né? Assim, as cerdas. Ó, vamos fazer uns... Sugerir ali umas... Opa, exagerei. Uma luz, ó. Vamos fazer assim, variar, para não ficar muito parecido esses movimentos, né? Ó. Isso daqui. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho mais de claro, ó. Misturar com um pouquinho de magenta. E vou também dar uma leve iluminada nessa de cá, ó. Nessa montanha lá. Também variando um pouquinho assim, né? Pra não ficar... Ó, mas bem fraquinho, gente. Um pouquinho mais claro só. Aí nós temos já o volume da montanha. Aqui eu vou dar mais uma pincelada aqui para sugerir um volume, ó. Tá vendo, gente? Quando nós já fizemos uma sequência bonita aí. Agora, aqui. Isso daqui, nós vamos misturar nós vamos fazer um verde claro. Meio ocre, assim. Vamos ver se eu tenho um ocre pronto aqui. Se não tiver, né, faz um. Acho que não tem pronto. Então nós vamos ter que fazer. Vai ser até bom que daí você vê como é que faz, né? Mas vamos fazer uma coisa melhor. Aqui, ó. Essa tinta aqui, ela é... Deixa eu ver a cor dela. Verde pistache. Verde pistache. Então vamos pegar esse verde pistache. Nós vamos colocar aqui, ó. Na pranchetinha, na paletinha. E a gente vai pegar aí um pouquinho de amarelo. Pode ser a tinta, né? Ou pode ser um corantezinho. Se você estiver fazendo aí com tinta base d'água, não pode usar muito corante também, não. Aí você pega o amarelo ouro. Deixa eu ver se é amarelo ouro isso aqui. Amarelo ouro, isso aí mesmo. Pega esse amarelo ouro e esse verde pistache aqui. E a gente também pega um pouquinho de preto. Só que caiu muito aqui, tinta aqui. Mas nós vamos só relar aqui o pincel, ó. Um pouquinho de preto, ó. Mas assim, ó, pouquinho. Vamos misturar com esse verde pistache aqui. Ó. Rapaz, só relei. Ó, fazer isso aqui. Daí nós vamos pôr amarelo. Então nós vamos fazer um verdão escuro. Aí nós vamos fazer toda essa parte aqui, ó. Ele não vai ser escuro. Isso aqui é uma base para nós poder trabalhar a luz. Então nós vamos pintar tudo aqui desse tom. Vai ficar umas manchinhas, mas é proposital. Pode ficar uma manchinha, não tem problema. Vamos fazer tudo aqui, ó. É um passo a passo facinho. Então, vamos fazer aqui, vou deixar a árvore ali. Vamos cobrir toda essa parte aqui com esse verde
Que nós misturamos um pouquinho de preto, um pouquinho de verde pistache e um pouquinho de amarelo ouro. E aí a gente vai fazendo aqui o fundão. Aí nós já temos aí uma base. Aqui eu vou fazer sugerir aqui umas vegetaçõezinhas. Isso aqui eu não levo até lá atrás. Essa estradinha eu acho que ela não vai precisar ir para lá não, porque a árvore está na frente, né? Tá. Aí nós já temos aí uma sequência, né? Enquanto vai secando essa cor aqui, nós vamos colocar a cor da estrada. Pode ver que eu estou usando o mesmo pincel, por enquanto, né? Por enquanto ainda estou com o mesmo pincel. Aí eu vou fazer uma outra misturadinha aqui. Deixa eu ver aqui uma coisinha aqui. Aqui mesmo. Mais um pouquinho desse verde, desse cor de marfim, né? Eu estou sendo obrigado a misturar as cores aqui porque eu não preparei as cores. Eu tenho as cores prontas, mas não sei onde que tá. Então, mas não tem problema porque a gente vai misturar. Então eu coloquei ali um pouco de marfim. Vou colocar um pouco de vermelho. Um pouco de vermelho. Esse rosa que está ali já está seco, então não vamos usar. Então, vamos pôr um pouco de amarelo. Marfim vermelho, amarelo. Vamos, desce. E um pingo de preto, que eu vou pegar aqui da outra paleta aqui, ó. Só relei o pincel, porque o preto é assim, relou, pronto, já era. Tanto é que eu vou tirar o excesso lá, porque eu vou precisar só de um pouquinho desse preto. Eu vou pegar esse vermelho, trazer aqui nessa cor de marfim, um pouquinho de amarelo, porque a estrada não pode ser tão vermelhada. E vou colocar aqui um pouquinho mais de preto, um pouquinho ainda mais. Eu vou fazer uma estrada escura primeiro, mas depois eu vou fazer as luzes. Então, ó, tem aqui uma cor meio cinza, mas não é tanto. Ó, vermelho, amarelo, marfim e preto. Aí eu vou fazer o fundo dessa estrada. É o fundo. Ó, a parte do fundo. Fundo. Tinta à base de água é assim, a gente faz a base e depois vem trabalhando aí em cima. Como nós estamos fazendo a luz batendo aqui, então obviamente o barranco vai ficar mais escuro um pouquinho. Daí o que eu tenho que fazer? Relar o pincel um pouquinho mais nesse preto aqui, ó. Um pouquinho mais no vermelho, um pouquinho mais no amarelo, porque senão fica muito vermelhão também. E vamos escurecer esse barranco, um pouquinho só. Olha, escureci o barranco. Mas tem um capim que vem aqui que vai fazer uma sombra maior ainda embaixo. Então nós vamos escurecer mais ainda e vamos fazer a sombra já, ó. Antes que seque, nós já vamos fazer a sombra que o capim vai produzir em cima do barranco. Estão vendo, gente, como tá fácil? Só nisso vocês já estão vendo aí uma sequência, né? uma paisagem praticamente. E agora, essa árvore aqui, depois nós vamos trabalhar primeiro aqui as gramas, o capim, depois nós faz a árvore. Então, gente, agora é o seguinte. Deixa eu ver se eu acho aqui o meu pincel de pelo de lobisomem. Porque nós vamos precisar dele. Vou limpar na água aqui, na água. Quando a gente está pintando com tinta base d'água, você tem que estar limpando o pincel direto, porque ela seca no instantinho. Pode acontecer de estragar o pincel. Vamos ver aqui se eu acho o pincel de pelo de lobisomem.
Se eu não achar, vou ter que quebrar o galho com outro pincel. A gente sempre esquece de ajeitar as coisas, né? Vamos ver aqui. Tem um lequinho aqui, vamos ver se esse lequinho vai dar certo. Eu não vou ficar perdendo tempo procurando agora, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se esse leque vai dar certo. Eu vou fazer assim, mais, vou arrepiar ele, ó. Vou arrepiar ele porque eu quero usar tinta arrepiada. E vou pegar o amarelo. Amarelo. Só que antes de usar o amarelo, eu vou pegar o verde que eu nunca lembro. Verde pistache. Vou pegar um pouquinho de verde pistache. Um pouquinho de verde pistache. Vou misturar, vou passar, molhar o pincel dentro d'água, né, que vocês não estão vendo aqui, mas eu só coloquei o pincel dentro d'água. Vou deixar a tinta bem mais diluída um pouquinho. Ó. Tirar o excesso, fazer assim para arrepiar mais ainda, ó. E vou trazer a luz. Agora, ó. Só que, ó, o pincel é muito carregado de tinta, não pode, tem que tirar um pouco do excesso. Aí. E venho fazendo, simulando a graminha. Esse aqui ainda não é a luz mais intensa. E aí eu vou fazendo assim, dando umas modificadinhas, para não ficar tudo muito retinho, né? Porque o terreno ele é tudo irregular, né? Então, ó, vou pegar aqui a tinta. Aí, ó. Cuidado para não cobrir todo o escuro que nós fizemos, né? Aqui, ó. Cuidado também para não tampar em cima do escuro, né? É o passo a passo de uma coisinha simplesinho para que todo mundo consiga pintar. Esse é o meu objetivo. Aqui também, ó. Vou fazer aqui um tipo de um relevozinho depois que a gente começa a descer. Ó. Lá na frente pode fazer assim mesmo, ó. Depois, conforme vai chegando perto, a gente vai começar a mostrar o que tem capim. Cuidado para não ficar muito ajeitadinho, vamos misturar encontrar um com o outro assim e tal. E aí agora com amarelo puro, eu vou trabalhar as luzes, com o pincel tem que estar sujo com tinta, com cor pistache mesmo. Porque ele vai misturar um pouquinho e não vai ficar tão amarelado. Ó. Aqui não, só aqui assim. Amarelo ouro. Vem trabalhando as luzes, né? Eu não estou complicando, gente. Estou fazendo coisas pensando naqueles que estão começando a pintar. Ó, luz. O amarelo ouro puro. Vem trabalhando assim, sugerindo as graminhas, né? Dando batidinha assim, ó. Uma batidinha, puxadinha, batidinha, puxadinha. Em alguns pontos, eu vou intensificar mais essa luz para a gente sugerir que ali tem um relevo mais alto. Ó, sugerir um relevo aqui, ó. É uma paisaginha
simplesinha e, no entanto, eu tô vendo que ela vai ficar bem bonita, gente. Ó, a luz. Essa é para os principiantes mesmo. Agora, gente, ainda tem mais aqui. Aqui, ó. Agora a gente põe o pincel dentro d'água, né? Vamos pegar agora aqui a cor luz dessa estrada. Então, aqui ó, a tinta já está ali. Agora nós vamos pegar, misturar aquela mesma tinta com essa cor esqueci o nome. Marfim. Ó, nós vamos misturar essa cor que nós passamos aqui com marfim. Ainda está um pouco molhado, deu para fazer isso. E aí, nós vamos colocar a luz na estrada. Ó. Aqui nós vamos deixar a sombra da árvore. Então nós vamos vir com a luz até aqui. Aqui nós vamos deixar o lugar ali que é a sombra da árvore. Só que não fecha um risco, não. Deixa assim, bem variado. Porque a árvore, ela tem bastante volume variado, né? E aí, né, atrás aqui o pincel deixa um pouquinho manchado, para dizer que tem alguns buracos na estrada e tal. Ó, vai esfregando o pincel assim, de uma forma que não cobre tudo, não. Mais para lá um pouquinho, né? Assim, até aqui acho que vem a árvore. E aí, um pincelzinho pequenininho agora, a gente vai trabalhar essas margens de barranco. Um pouquinho mais claro, mas ainda tem que ser um pouquinho... Ela tem que ser mais clara do que esse claro aqui, mas tem que ser um pouquinho escuro. Quer dizer, tem que ser mais escuro do que esse branco aqui, mas tem que ser mais claro do que aqui. Para aparecer, ó. Senão não vai aparecer. Entendeu? Ó, tem que aparecer aqui, ó. Só que... Aí, ó. Passa o dedo, de vez em quando, se quiser. Eu costumo passar para dar um envolvidinho. Mais escurinho, tá muito claro, não pode ser tão claro. Indo cuidado para não cobrir totalmente o barranco, né? Não tem como vocês não conseguir. Simplesinho de tudo, ó. Essa cor aqui, ela é mais escura do que essa luz aqui, mas ela tem que ser mais clara do que o barranco lá. Vocês entenderam? Agora eu vou pegar uma cor escura aqui, ó, para mim reforçar a sombra do capim, né? Que ela estava muito retinha, né? Agora vamos ter que fazer variações aqui, ó. Deixa eu olhar um pouquinho na água aqui. Ó, preto. Opa. Aqui um pouquinho da cor da terra escura. E vamos reforçando aqui, ó. Fazendo pra gente deixar variado, né? Para não deixar muito reto assim. Ó. E aqui, ó, nós vamos escurecer mais esse ponto aqui, ó, porque aqui é a sombra da árvore, ó. Vou pegar um pincel maiorzinho, né? Vamos pegar aqui um pouco de preto. Misturar um pouquinho com esse verde pistache aqui, ó. E fazer a sombra da árvore, ó. Então a árvore vem até aqui, ó. A luz vai estar assim, ó. Então a sombra da árvore vai pegar até aqui. Ó, tem essa árvore, esse galho que vem até aqui. Então vai vir até aqui, vai pra cima um pouquinho, ó. Isso aqui, ó.
desce o barranco, né? E aqui, ó, a sombra da árvore pega aqui ainda um pouco. Vai pegar até aqui assim, ó. Depois a gente volta fazendo aí umas coisinhas de filetinho de novo ali para sumir lá o capim. Então nós já temos aqui o volume da árvore. O volume não, a sombra da árvore, né, no chão. E agora enquanto seca essas partes aqui, nós vamos trabalhar agora aqui na árvore. Nós vamos fazer primeiro o tronquinho dela. Nós vamos fazer escurão, depois nós vamos clareando. Então eu vou pegar aqui novamente a cor preta, que já tem o pigmento aqui, ó. Eu vou misturar um pouquinho de verde pistache. Vou misturar aqui, fazer uma cor escura. E vou trabalhar no tronco da árvore, ó. Deixei a tinta bem ralinha, né, para aparecer um pouco de luz. No lado que é mais escuro, a gente coloca um pouquinho mais preto. Ó, o lado da sombra, né? E a gente já vai trazendo aqui toda os galhos aqui, ó. Aqui o galho grosso. Paisagem para principiante. E no entanto, uma paisagem linda que vai ficar, pelo que eu estou vendo. Não vou fazer muita coisa nessa paisagem, porque se é para principiante, não posso inventar muita moda. Bastante galho. Agora vamos fazer o fundo aqui, depois se precisar de mais galho, né, nós faz. Nós vamos fazer aqui, nós vamos pegar agora um verde mesmo, que é o verde musgo na tinta acrílica, verde musgo. Vou misturar o verde musgo. Eu vou colocar aqui em cima porque já está seco ali. Um verde musgo. Vou pegar com o pincel mesmo, gente, porque aqui não tem tempo para ficar. Ó, porque não vou precisar de muito. Verde musgo. Só que na tinta óleo isso aqui jamais é verde musgo, né? Esse verde musgo eu vou misturar com esse preto aqui. Que é só um pouquinho de preto, que já está só na sujeirinha que está ali, só para escurecer mais esse verde musgo. Ó. Só que também ficou muito pouco preto, né? Vou pôr um pouquinho mais. Vou pôr aqui no cantinho, porque eu não quero misturar. Ué, não quer parecer. Tá, eu vou pegar o preto daqui da outra paleta ali, ó. Vou limpar o pincel porque eu não quero que fique tão preto. O preto é tão exagerado que qualquer coisa ele preteia muito. Ó, verde musgo, misturado um pouquinho de preto. Vai colocando de pouquinho em pouquinho para não pretear tudo. E eu vou fazer esse fundão, ó. Sugerindo aqui as massas de folhagem onde a gente planejou. Vai caindo aqui um pouquinho, né? Até aqui embaixo, ó. Depois a gente faz os galinhos de novo. A gente faz os galhos só para a gente identificar onde que vai fazer as folhas. Depois a gente tampa tudo de novo e tal. Aqui, ó, tem outra massa de folhagem. Verde musgo com preto. Deixar aparecer um pouquinho lá do fundo, né? Pincel arrepiado, mas isso aqui tá dando também. Primeiro a gente faz o escurão. Cobre toda a parte branca que ficou lá, né, no desenho. Faz umas pontinhas assim para ficar mais natural, ó. Não tampa tudo não, deixa aparecer lá um pouco do fundo. Verde musgo com preto. Ó,
fazer umas pontinhas para deixar a árvore bem natural. Feito isso, agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar o verde pistache que ainda tem um pouco aqui. Deixa eu ver se eu acho o pincel arrepiado. Rapaz, eu não estou achando meu pincel de pelo lobisomem. É ele que eu queria. Vamos ver se isso aqui vai dar. Vamos experimentar. E vem fazendo as luzes. Cada massa de folhagem tem um volume, ó. Então a gente vai fazer as luzes, ó, acompanhando. Um verde pistache. Não estou nem misturando muita tinta para não ficar para não complicar para vocês. Ó. Eu acho que esse quadro aqui vocês vão tirar de letra, que eu estou fazendo exclusivamente para principiante, por isso que eu estou simplificando o máximo. O principiante já vai fazer uma pintura linda, tenho certeza. Ó. Cuidado, gente, é só nas bordas, do lado da luz, de cada volume de folhas. Ó. Não pode exagerar na quantidade de luz. Nós devíamos ter feito a nuvem lá primeiro, né? Agora vai complicar um pouquinho, mas não vai ser tão difícil. Aqui, ó, no lado da sombra, você já não faz com tanta força a luz que nem lá. Vocês colocam lá com a tinta pura no pincel, depois quando estiver acabando a tinta do pincel me misturando, aí que você vem pra cá, ó. Traz na frente uma outra camada, uma outra volume de folhas. Ó. Dá um destaque assim nas partes, nas bordas desse volume de folhas, né? Só que mais pendendo para cá. Para cá você só vem quando o pincel já tiver com a tinta meio misturada lá, para não ficar tão forte. Ó. Porque aqui é o lado que tem sombra. E cuidado para não ficar empolgado demais e exagerar, né? Então vamos fazer um pouquinho mais forte aqui, mas que eu falei, cuidado. E aí, eu tô vendo que aqui tá precisando de um reforço. Porque aqui ficou forte, né? Então nós vamos fazer ficar forte também aqui, ó. Aqui nós vamos trazer esse volume para frente aqui, ó, pra gente sugerir uma sobreposição de massas de folha, né? Aqui, ó, não era para ficar tão claro, mas já que ficou, então vamos fazer um outro volume aqui. Feito isso, agora a gente volta com o pincelzinho. Agora pega o pincel bem fino, dilui um pouquinho a tinta, pega a tinta que eu vi, essa mesma cor que eu estava usando aqui, só com mais um pouquinho de preto, dilui um pouquinho para a tinta correr bem, e vamos fazer novamente os galinhos agora. Opa! Só porque eu falei que não era que é para tomar cuidado, eu estraguei ele. Os galinhos fininhos, pincel carregado, então eu vou vir aqui, depois eu subo lá para cima.
bastante galho. Dilui um pouquinho a tinta para a tinta deslizar. Vai bastante galho mesmo, para ficar legal. Aqui como tem bastante volume, então vou engrossar um pouquinho os galhos, né? Reforçar aqui os troncos da árvore. Reforçar aqui a sombra do capim no barranco. Agora a gente vai fazer a luz do barranco ali, então a gente vai usar uma cor escura, mas nem tão escura assim. Mas é uma cor escura, mas menos escura do que o lado da sombra absoluta, né? Porque aqui, ó, embora não esteja ainda na sombra, debaixo da árvore, ela tem um pouquinho mais de luz do que esse lado de cá. E agora, vamos pôr um pouquinho de vermelho aqui, ó. Já que estão com esse pincelzinho, vamos fazer aqui sugerir aqui uns rastros na estrada, né? Só com um risquinho. Uma cor da estrada, essa cor da estrada com um pouquinho mais escuro, né? Vamos sugerir aqui como se passou aqui, né? Carroça, carro e tal. Conforme vai ficando lá longe, vai ficando fininho, ó. Oh, só porque eu falei. Não ficou tão fininho assim, mas tá bom. Faz vários assim, né? Aqui dá uns toquinhos pra gente dar fazer com que essa margem aqui não fique tão certinha, né? E como eu falei, eu não posso, né, também complicar, né? Eu vou deixar essa paisagem bem simplinha mesmo. E aqui o verde pistache agora eu só vou fazer uns detalhezinhos aqui. Eu sugeri que tem uns matinhos aqui, ó. Aqui eu tô fazendo com esse pincel, gente, porque tá pertinho. E quando tá pertinho, aí parece, né, mais detalhe. Ó, a gente puxa um pouquinho agora assim, pra gente sugerir que tem uns capinzinhos mais altos. Podemos fazer uma vegetaçãozinha ali. Ó, só um pouquinho assim, ó. A gente vai dar uma clareadinha, né? Em algum lugar assim, ó. Dar umas riscadinhas de pincel. Pra gente fazer uns volumezinhos ali, né? Mas eu não vou entrar tanto nesses detalhes não, porque para não complicar, né? Porque eu falei que o objetivo aqui é pintura para principiante, então não posso fazer coisas muito miraculosas, senão o principiante não vai dar conta. Ó, um fiozinho aqui e tal, traz aqui por cima do barranquinho. Eu vou pegar aqui um pincel, vou experimentar com esse pincel amarelo aqui, fazer aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai. Verde pistache. A gente vai trazer aqui uma luz mais intensa, ó. Reforçar um pouquinho, né? Fazer aqui vir um capinzinho em cima do barranquinho, ó, para dar sobreposição, ó. Tá vendo? Aqui a gente faz um capinzinho na frente da sombra ali. E aí, gente, agora nós vamos fazer aqui, vamos pegar um azul. Nós vamos fazer uma vegetação lá atrás.
Para isso, deixa eu pegar essa outra paleta que aqui tem um pouco de azul aqui, ó. Só que esse azul puro não é o que a gente quer. Vamos misturar um pouquinho de roxo. Misturar com essa cor aqui que eu fiz aqui, que é meio verde pistache, né? Para ficar um verde meio azulado. E a gente vai fazer um volume lá atrás, umas vegetações, ó. Para a gente sugerir que a paisagem tem vegetação, né? Não é só ali não. Sugere aqui umas arvorezinhas, ó. Umas mais baixinhas, outras mais altinhas. Lá atrás também, ó. Um pouquinho assim, ó. Isso vai ficar lá atrás. Aí a gente pega esse verde pistache com pincel sujo mesmo dessa cor aqui, antes que seque, né? A gente vai fazer aqui uma luzinha e vamos trabalhar um pouquinho de luz aqui. Um pouquinho mais. Quem quiser dar uma tonalidadezinha, fazer uma coloridinha, um matinho coloridinho, pode também. Ó, só um pouquinho. Entendeu, gente? E deixa eu ver o que mais que nós podemos fazer aqui. Agora vamos para as nuvens, né? As nuvens nós vamos pegar o branco agora. Deixa eu ver se eu acho o branco aqui. Lembrando, pessoal, que essa paisagem ela tem como objetivo ser simplinha, entendeu? Então, quem for comentar aí, fique atento para não falar que está muito simples, que está isso, está aquilo, que está faltando isso, faltando aquilo. É esse mesmo o nosso propósito, deixar ela simplesinha, porque é uma paisagem direcionada para quem está começando a pintar, é um passo a passo para o principiante. Então, gente, ó, branco, um pouquinho de preto, nós vamos fazer um cinza, só que o preto o pigmento é terrível, não pode nem pensar nisso. Já tem o azul aqui, ó, né, faz um preto meio azulado e um pouquinho de roxo, então vai ficar assim um cinza clarinho meio roxo, vocês entenderam? Branco, um pouquinho de preto, faz um cinza, e mistura um pouquinho de azul para dar um tom de azul, e um pouquinho de magenta, né, para a gente dar um pouquinho de tonalidade roxa. Aí, nós vamos fazer o fundo dessas nuvens, ó, dessa cor. Cuidado para não fazer nuvem de carneirinho. Aqui, ó, depois eu vou ter que voltar para arrumar a árvore aqui, porque nós devíamos ter feito isso antes, né? Mas não tem problema, isso não significa que está perdido. Depois nós chega ali e retoca aqueles luzes da árvore ali. A parte de baixo das nuvens um pouquinho mais reto. Então, ó, essa cor, gente, ela tem que ser mais clara do que o céu, mas não pode ser branco, porque nós vamos fazer as luzes. E se ficar mais branco, depois as luzes não aparecem, né? Então, ó, eu vou fazer até as nuvens, vou fazer ela simplificada, né, para facilitar. Então, essa cor aqui são as nuvens, fundo das nuvens, né? A parte aqui, ó, vou fazer também, ó. Então, ó, pinceladinho esfregando assim, ó, nem que saia meio borradinho na beirada, é isso mesmo que a gente quer. Mais, né? Fazer mais um pouquinho dessa cor, ó. Ixi. Então, vem aqui. Nós já estamos quase terminando a paisagem, pra vocês verem como que o negócio é. É fácil, fácil. Aqui embaixo, assim, a gente dá uma pincelada um pouquinho mais, deixa mais retinho um pouco. E vamos colocar agora um pouquinho de marfim nessa cor que a gente misturou aqui, ó. E vamos fazer lá no fundo, ó.
Lá já é menor as nuvens, ó. Não pode ser nuviona não, porque conforme vai ficando longe, tudo tende a ficar menor, né? E aí, ó, entendeu? Eu acho que nem precisa mais do que isso. Agora, feito isso, gente, nós vamos pegar a tinta branca pura, misturada com essa cor do pincel, porque ela ainda não pode ser a branca mais... Ou seja, é esse cinza mesmo, um pouquinho mais claro, para trabalhar aqui o volume. Ó, o volume grande, ó. Ó. O volume da nuvem. Mas ele ainda não é o branco. Não é o branco puro. Vocês têm que lembrar disso. Isso daqui que eu estou fazendo ainda não é o branco puro. Aqui em cima fica meio coisadinho, mas aqui embaixo tem que envolver um pouquinho. Ó, parte direito, lá que está pegando a luz. Isso daqui ainda não é a luz. Ó, envolve aqui um pouquinho, ó, aproveita que ainda não secou. Um pouquinho de marfim, né, que eu falei. Não, agora nem precisa tanto porque está aqui na frente. As nuvens lá no fundo que tem que ter esse marfim. Aí, ó, um pouquinho de luz nas nuvinhas lá no fundo. Ó. Vai dar umas pinceladinhas aqui para fundir tudo ali, né, no fundo ali, ó. E vem trazendo aqui as nuvens que está do lado direito. Não estou fazendo aquelas nuvens que eu costumo fazer toda cheia de coisa, porque vai ficar complicado, né? Então aqui é só uma coisa mais simplificada, mas nem por isso eu vou fazer feio. Ó, toda a parte superior, pendendo para o lado direito, vai ter essa luz. Só ela é envolvida para baixo, um pouquinho assim. Ó, envolvida. Algum lugar vocês podem até exagerar um pouquinho mais, assim, ó. Tomar conta das nuvens, maior parte da nuvem. E aí, gente, nós vamos pegar um pincel fino agora. Pincel fino e vamos trabalhar com branco puro. Na parte, na borda mesmo da nuvem, ó. Nós vamos destacar agora a luz, entenderam, gente? Ó. Aí nós vamos dar o volume mesmo final da nuvem, ó. Dando aquela pinceladinha. Cuidado para não fazer bolinha assim, vai tremendo assim, ó. Ó, dando pinceladinha, chacoalhando assim, ó. Ó, traz para frente aqui um pouquinho, ó, pra gente sugerir que tem volume, um volume na frente do outro. Aqui mesmo, vamos trazer aqui um pouco essa nuvem na frente aqui, né, ó. Ó, aqui eu fiz uma bolinha, então eu vou dar umas pastifadinhas aqui pra não ficar tão bonitinha a bolinha, porque a nuvem é tudo variado. Não pode ser tão certinha não, senão fica infantilizado. Eu quero que seja uma pintura de principiante, mas nada de infantilizado. Pintura já para principiante que fique boa já, o principiante seja elogiado para quem vê, né, a pintura. Aqui mesmo, eu vou trazer um pouquinho na frente aqui, ó, para me sobrepor um pouco, né, das nuvens, para não ficar chapado, ó. E dar uma envolvida na parte de baixo. E aqui, ó, também, ó. Esse vídeo aqui eu acho que vai fazer sucesso, porque esse aqui tá bem explicadinho. E as pessoas que estão começando a pintar agora vão ter agora um conteúdo exclusivamente para eles, que vai possibilitar um grande avanço aí, né, nos seus aprendizados. E eu vou fazer mais videozinhos assim para principiante. Eu vou bolar aí um pôr do sol, umas coisas assim.
fazer umas variaçõezinhas, né? Daí quem é mais. Esse vídeo aqui, como ele é direcionado para principiante, não significa que as outras pessoas não possam beneficiar, né? Pode todo mundo assistir, claro. Inclusive, gente, vocês podem usar mais. Por exemplo, essa árvore aqui, vocês podem fazer mais um aqui. Pode fazer mais coisa, né? Não precisa ser fazer igualzinho fiz aqui. Quem tem mais, quem quiser aí achar que é capaz, pode viajar aí na maionese, fazer mais. Agora, se quiser ainda deixar mais tchan mesmo, a gente pega um amarelo. Mas eu acho que já não, nem vou fazer isso não. Eu acho que vou parar por aqui, que aqui já está o suficiente, né? Não vou complicar a vida, né? Porque a gente fica querendo complicar a vida dos outros. Mas assim, um pinguinho só. Agora um amarelo limão, gente, ó. Um amarelo limão. E dá umas luzes, porra. Uma luz final, a luz mais intensa. Aqui, ó. Tava tão bom, né? Mas o Zé tinha que inventar, ó, estragou. Agora tem que. Agora tem que. Eu não ia fazer com tanta intensidade, mas agora eu vou fazer. Olha, que essa luz amarelo limão puro, vocês têm que tomar cuidado, gente, porque ela não é assim, tacando de qualquer jeito, não. É só nos pontos culminantes de luz mesmo. Eu até acho que não precisava nem pôr isso aqui, já estava bonito, né? Mas eu inventei, né? Aquela história, né? Quem manda ser exibido. Ó. A luz principal, a luz mais extrema agora. Ó. Amarelo limão. Tá vendo? Daí vira sol mesmo a paisagem. Aí a paisagem está com sol. Só nas pontinhas, gente. Não vão fazer amarelo limão toda a árvore, não. Vocês entenderam? Senão daí não dá. Lá atrás, como se tivesse essa luz lá atrás. Agora aproveitar, né, que já que a gente fez as nuvens ali, vamos ajeitar, né? E aí, ó, vamos deixar bem clarinho a luz aqui, bem destacada. Pincel arrepiadinho. Aqui, ó, não precisa não, gente. No máximo aqui, até no meio da árvore aqui, um pouquinho só. Eu vou misturar um pouquinho com o dedo aqui, porque eu não quero que fique muito forte. E aí, já que a gente está fazendo luz, então vamos trabalhar aqui nas luzes aqui também, né? Vamos fazer o sol pegar aqui na árvore também, mas não vou fazer muito não, porque eu não quero estragar essa beleza que ficou nisso aqui, né? Então, a gente vai... Deixa eu pegar outro pincel, que agora para fazer isso aí já não deu certo. Eu acho que agora tem que ser esse pincel amarelo. Pincel amarelo. Estou segurando essa coisa aqui. Isso está dificultando. Ué, cadê a paleta? Aqui. Vou tirar o excesso, né? E vou vir trazendo aqui as luzes mais intensas. Nas partes mais altas, né? Fazer aqui uma descidinha aqui pra gente sugerir um relevo ali, ó. E aqui também, né, ó. Pincel arrepiadinho. O sol tá batendo.
pintura para principiante. Mas quem vê não vai acreditar, né, que é principiante. Ó, vou fazer aqui as luzes mais intensas, né, aqui no barranco. Vamos levar para lá, ó. Pra gente sugerir um volume ali, né. Uns toquinhos lá. Vamos descer aqui, né. E aí nós temos aí já uma pintura linda de bonita, simplesinha, facinha de fazer. Quem quiser fazer aí uma cerquinha, faz, não vou inventar moda, porque eu prometi que eu vou fazer uma coisa facilitada, né? Todo mundo vai conseguir fazer isso, com certeza. E depois vocês me mostram. Manda pra mim no WhatsApp. Quem não tá no meu WhatsApp aí, ó. Meu telefone, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Apesar que eu não gosto de deixar assim na descrição do vídeo, porque tem gente que liga, às vezes vem até propaganda de outra coisa daí, porque vê o telefone. Então, mas deixa no comentário do vídeo. Deixa no comentário do vídeo aí o telefone que eu adiciono. É isso, gente. Não vou inventar mais não. Tá bom, né? Quem quiser fazer umas florzinhas coloridas aqui, pode. Será que nós faz, gente? Acho que eu vou fazer, hein? Pra nós dar uma corzinha aí. Aí já começa a complicar, né? Eu falei que não ia complicar. Falei que não ia complicar, mas já tô complicando. Deixa eu pegar aqui esse vermelho que eu coloquei ali, ó. Vou misturar aqui com esse amarelo aqui, ó. Vamos fazer como se tivesse umas flores lá no fundo. Vamos dar um toque de cor aqui no quadro. Como se tivesse umas florzinhas aqui. Sabe aquelas florzinhas campestres? Assim, tem isso. Faz um pouquinho com vermelho puro. Mas não exagera também não. Só se você tiver afim de exagerar, né? Daí não posso fazer nada. Mistura um pouquinho de branco agora nesse vermelho aqui. Vamos fazer uma cor clara. E vamos pôr um pouco de amarelo limão. Ó. Vamos fazer um tom mais clarinho. Vamos tirar o excesso aqui do pincel. E vamos colocar lá, ó. Para a gente fazer de conta que saiu nesse campo aqui, né? Umas florzinhas campestres. Eu tô com uma tosse. Mas tá tudo bem. Tá bom já. É isso aí, meus amigos. Olha, bem simplesinho, facinho. Espero que vocês curtam, compartilhem, comente, tudo que tem direito. Muito obrigado por assistir. E é isso aí. Depois mostra pra mim se possível. Até o próximo videozinho, se Deus quiser.